Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Nós já vamos ler o texto, mas aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele compara a vida cristã com a vida de um atleta, com a vida de um corredor até mesmo, um maratonista, né? E nós precisamos entender que cada um de nós, né, estamos justamente como a Bíblia aqui ensina, numa prova. Só que essa prova, né, que a gente poderia chamar da corrida da fé, da corrida da vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela não é uma prova de velocidade, mas ela é uma prova, na verdade, de resistência, né? Ela é uma maratona. E é justamente essa figura que Paulo ele usa, que é a figura de um atleta. Bom, diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, né? Ele está dizendo, olha, lá no estádio todo mundo corre, mas só um leva o prêmio. Aí você vai ver mais para frente que ele está dizendo que a vida cristã, a premiação é diferente, né? E que nós precisamos correr de uma tal maneira que a gente venha alcançar o quê? O que ele acabou de falar, o prêmio, né? E no nosso caso é uma coroa incorruptível. No nosso caso é a salvação eterna, né? E o galardão celestial. Aí versículo 25 diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, né, tanto o lutador quanto o corredor, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, mas não a coisa incerta. Assim combato, mas não batendo no ar. E aí ele vai falar do que é que ele está se referindo com esse lutar, com esse brigar, com esse correr, né? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele diz, eu não quero ser usado por Deus para indicar o caminho para muita gente, para que muitos se salvem, e eu mesmo venha então a me perder. Não é isso que eu quero, é o que o apóstolo Paulo está falando. Mas como eu dizia, ele compara que a vida cristã a respeito então de uma corrida. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Eu gostaria que você fosse com outro texto, que é onde a gente vai se debruçar mais sobre essa ideia, que é Hebreus, capítulo de número 12. Vamos para lá, por favor. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. E aqui a Bíblia trazendo justamente essa mesma ideia de uma carreira, de uma maratona que nós vamos trilhar. A Bíblia fala de 3 coisas que nós precisamos, amém? E nós vamos estar vendo cada uma dessas coisas. Então diz assim: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E o que é para nós fazermos? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Até aí. Com a sua permissão, deixa eu começar aqui de trás para frente o versículo, né? Primeiro falando dessa carreira que nos está proposta. Perceba que a Bíblia fala que há uma carreira que foi proposta a nós. E aí eu penso que a primeira pergunta
mas espera lá, quem é que nos propôs essa carreira? Eu acredito que não precisa muito esforço para a gente entender que quem nos propôs essa carreira é Deus. Que nenhum de nós está nessa terra por acidente, por acaso, mas que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém, gente? E Deus então nos propõe isso. É interessante que, se você continuar a leitura, nós não vamos fazer isso hoje, vamos parar no versículo 1, mas se você continuar a leitura, você vai ver que a Bíblia fala de algo que foi proposto a Cristo, e diz que Jesus morreu na cruz por nós, por causa da alegria que lhe estava proposta. Amém? Então, da mesma maneira que eu e você temos uma carreira que Deus propôs para nós, Cristo também tinha uma carreira que o Pai propôs a ele. Qual que era a carreira? Dele vir a essa terra, morrer por cada um de nós, e fazendo isso ele nos compraria para Deus. Fazendo isso ele receberia um nome acima de qualquer outro nome. E Jesus, olhando a alegria que lhe dá a proposta, o prêmio que ele iria receber, então ele suportou a cruz, ele suportou a cruz, ele ignorou a afronta e ele morreu por nós. Amém? Então nós também temos essa carreira que Deus propôs a nós, que a Bíblia já diz, nós precisamos correr essa carreira. Assim como Paulo lá em Coríntios diz, da nossa corrida ali da fé, comparando a vida cristã com uma corrida, aqui a Bíblia está dizendo a mesma coisa. Também, assim como numa corrida, tem uma largada, que é o momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Mas tem também uma linha de chegada, amém? Que é quando nós vamos chegar no céu. É depois que passa a linha de chegada que vem a coroação, Quando nós chegarmos no céu, vamos receber então o galardão. E nós estamos então nessa corrida, como eu falava, não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência, é uma maratona. E aqui a Bíblia fala de 3 coisas que nós precisamos para correr a carreira que nos está proposta. E aí eu gostaria de voltar com vocês no começo do versículo para a gente ver essas 3 coisas. Primeira coisa que a Bíblia diz que nós precisamos para correr a carreira que nos está proposta está aqui, Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A primeira coisa que nós precisamos é isso aqui. Vamos entender essa declaração. Nós estamos no capítulo 12 de Hebreus. No capítulo 11 é aquele capítulo que a Bíblia define o que é fé, e logo em seguida vem falando dos heróis da fé, o rol dos heróis da fé, e vai falando assim: pela fé esse aqui fez isso, pela fé aquele outro personagem bíblico fez aquilo, pela fé aquele outro ainda conquistou tal coisa, pela fé esse fez isso aqui. Vai falando, chega uma hora que diz assim: olha, faltar-me-ia tempo para falar, são tantos que eu poderia falar, mas eu não tenho tempo para falar de todo mundo. Aí a Bíblia, esse capítulo 11 termina falando sobre isso, que não daria tempo para falar de todo mundo, desses homens que o mundo não era digno. Aí chega no capítulo 12, vamos lembrar que nos originais não tem essa separação, essa separação por capítulo e versículo veio muito tempo depois. Então no 11 inteiro está falando sobre uma grande nuvem de testemunhas. Aí chega no 12, a Bíblia diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia está dizendo assim: olha, não foi só aquelas pessoas que viveram nos tempos bíblicos que tiveram esses testemunhos.
Nós temos o testemunho daqueles que viveram nos dias bíblicos, mas nós hoje, eu e você, nós estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhos, quer dizer, tantas pessoas que, assim como aqueles do passado, que pela fé estão vencendo, que pela fé estão realizando coisas grandes em Deus, que pela fé estão recebendo milagres, maravilhas do Senhor. Se a gente procurar maus exemplos, a gente vai achar? Não vai nem precisar procurar muito. Mas se a gente procurar bons exemplos, a gente também vai achar. Amém, gente? O problema é que às vezes a pessoa ela foca tanto no mau exemplo, que ela esquece de olhar e de ver que tem tantos bons exemplos. Tem tantas pessoas que podem me servir de testemunha, sabe, pessoas que eu olho para a vida dele, dela, e digo assim, poxa vida, eu quero ser uma pessoa íntegra, igual fulano. E às vezes aquela pessoa em outras áreas até pode não me servir de exemplo, mas no quesito integridade eu digo, poxa vida, aquela pessoa é alguém a ser imitado, aquela pessoa é um referencial. O primeiro passo é que eu preciso de referenciais na minha vida, pessoas que eu posso me espelhar. Aí eu olho para outra, alguém, sei lá, que um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo que me ajudou muito na minha conversão, vamos dizer. Eu digo, poxa vida, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha é um exemplo de fé para mim. Tem aquela outra pessoa que é um exemplo de perseverança. Poxa vida, eu quero ser alguém perseverante, focado, igual fulano de tal. Meu irmão, todos nós precisamos de referenciais, de referência, de pessoas que a gente pode se espelhar. Eu estava esses tempos atrás ouvindo um psicólogo falando, e eu achei isso muito interessante. Quando eu estava pregando isso, eu lembrei, né? Ele falou assim que emocionalmente o ser humano precisa de 3 coisas. Uma delas eu esqueci, eu já te adianto. Mas ele dizia, o ser humano precisa de 3 coisas. Ele falou, o ser humano precisa de um propósito de vida. E aí é aquilo que nós estamos falando até agora, uma carreira que nos está proposta. O nosso propósito de vida precisa ser a salvação, precisa ser agradar a Deus. Aí ele dizia, o ser humano, todo ser humano precisa de um propósito. Ele dizia, todo ser humano precisa de heróis. E precisa de um terceiro, que esse terceiro não me lembro, você me perdoe. Mas me chamou muita atenção dessa questão que ele falava. Ele dizia, nós precisamos de heróis. O que é isso? Alguém com uma capa vermelha nas costas? Que voa, Não. A gente precisa de referenciais. Eu vou usar a palavra que eu estou usando hoje. A gente precisa de pessoas que a gente possa se espelhar, sabe? Você olhar para alguém e dizer, poxa vida, para mim isso aqui é um exemplo de pai. Olha a maneira que ele trata a família, olha a maneira que essa pessoa se comporta, olha a maneira que essa pessoa, né, tem educado, conduzido a sua família. Poxa vida, eu quero ser igual àquela pessoa. Como eu disse, talvez eu não seja em todas as áreas, mas em alguma área eu olho para alguém e digo, aquela pessoa é o meu modelo de como um pai de família. Essa outra pessoa aqui é um modelo para mim de alguém de fé. Essa outra pessoa aqui é um modelo para mim de alguém de oração, de alguém humilde. E assim vai, a gente precisa ter heróis. A gente precisa ter referenciais, pessoas que a gente vai olhar e vai dizer, poxa vida, olha, eu quero ser alguém sábio como Salomão, sabe? Eu quero ser alguém intrépido como Sansão. Eu quero ser alguém que ouve a Deus como Abraão, como Moisés, e assim vai. Mas a Bíblia está dizendo que não apenas os exemplos bíblicos, mas se a gente olhar à nossa volta, tem pessoas
pessoas para a gente se espelhar. Repito, tem maus exemplos? Claro que tem, meu irmão. Na verdade, tem muito mais mau exemplo do que bom. Mas se eu ficar olhando para o mau exemplo, dizendo, mas ninguém faz certo, eu também não vou fazer, sabe aquela conversinha? Eu não vou chegar a lugar nenhum na vida. Mas quando eu decido procurar referenciar e dizer, poxa vida, nessa área da minha vida que eu vou imitar fulano, eu vou agir igual fulano. Pastor, eu tenho que imitar Jesus, só Jesus. Sim, Jesus é o nosso modelo por excelência. Só que olha o que Paulo fala, me imitem, porque eu imito a Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo assim, eu posso ser para vocês uma dessas testemunhas. Eu posso ser na vida de vocês um referencial. Eu posso ser na vida de vocês alguém que vocês tomem como exemplo. E a gente precisa disso. Porque se nós não tivermos pessoas para nós nos espelharmos e dizer, poxa vida, se fulano conseguiu chegar lá, nesse nível de santidade, eu também posso chegar. Se fulano conseguiu chegar nesse nível de paz, de tranquilidade, eu também posso. E assim vai. Interessante quando a Bíblia vai falar aqui da nossa caminhada na fé, a Bíblia diz que a primeira coisa, seguindo a ordem aqui do texto, a primeira coisa que a gente precisa é referenciais. Só que a Bíblia diz mais, indo em frente, a Bíblia diz assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí a segunda coisa que a Bíblia diz que nós precisamos deixar para que a gente possa correr e alcançar o prêmio, alcançar a carreira que nos está proposta, nós precisamos deixar, e aqui a Bíblia fala duas coisas, o pecado e o embaraço. O pecado, meu irmão, é tudo aquilo que a Bíblia condena e que eu faço. Ou o oposto disso. Tudo aquilo que a Bíblia manda fazer e eu não faço. Amém? Porque a Bíblia me mandar fazer algo e eu não fazer também é pecado. Porque eu também estou transgredindo a lei. Quando a lei me manda fazer algo, eu deixo de fazer. Assim como quando a lei me proíbe de fazer algo e eu faço. E a lei é que eu estou falando da lei de Deus, da palavra de Deus. Não só lei no sentido de Antigo Testamento, mas lei no sentido da própria Bíblia, nesse aspecto que eu estou usando essa expressão. Então, isso é pecado, e a gente precisa entender que o pecado é a pior tragédia da humanidade. Não existe nada tão terrível quanto o pecado. A Bíblia diz que o pecado mata, o pecado nos afasta de Deus, nos separa, cria um abismo entre nós e Deus, é como um isolante ali, que nos isola de Deus. O pecado, meu irmão, como eu dizia, é a maior tragédia da humanidade. Vamos parar para pensar, alguém, por exemplo, que bebe um veneno, aquele veneno obviamente vai fazer mal para o seu corpo e provavelmente vai acabar matando a pessoa. Só que a única coisa que conseguiu afetar foi o corpo. Agora, o pecado é pior do que qualquer veneno, porque ele não apenas produz morte para o nosso corpo, mas ele também produz morte espiritual, separação de Deus. E o pecado, meu irmão, ele é a coisa mais terrível que existe. E o pecado é que nos faz, então, sair do nosso trajeto. Porque pecado, tanto na língua hebraica como na língua grega, ele tem o mesmo significado. Pecado quer dizer errar o alvo. Agora vamos pensar nesse aspecto, dentro do exemplo que a Bíblia está dando, uma corrida. Amém? Olha o que
coisa séria. Vamos imaginar uma corrida. Aí eu estou correndo, é uma maratona, são vários quilômetros de corrida ali, e aí eu estou lá fazendo a minha corrida, e daqui a pouco eu me confundo por algum motivo, e pego um caminho errado na corrida. Imagine uma corrida, uma São Silvestre da vida. Quem já assistiu São Silvestre? Né? 1º de janeiro tem a corrida de São Silvestre, lá em São Paulo. Então é todo sinalizado, tem todo o trajeto, não é assim? Agora vamos supor que um daqueles corredores dá uma doida nele, ele não observa ali a sinalização, e ele decide ir por outro caminho. Então ele nunca vai ganhar o prêmio, na verdade vai ser desclassificado, sim ou não? Isso é um pecado. Eu lembro de uma corrida, eu acho que foi até São Silvestre mesmo, mas foi uma prova assim de maratona, que um dos corredores, eu não sei se você já viu isso, talvez se procurar na internet você encontre essas imagens, mas um dos corredores, ele achou que tinha chegado ali de chegada, mas não tinha. Porque antes da linha de chegada, então tinha aqueles portais infláveis assim, só que a pessoa tinha que passar por vários daquele para chegar na linha de chegada. E ele foi correndo, e como ele estava bem na frente, ele passou pelo primeiro daquele e parou. E ele ficou parado lá, e todo mundo fazendo sinal, né? Você não completou a prova, vai, continua correndo, né? E ele não entendia, porque ele não falava português, ele era de outra nacionalidade, se eu não me engano, do continente africano, não sei se era queniano, alguma coisa assim, mas as pessoas faziam sinal para ele continuar correndo, e ele estava lá descansando, já assim, muito cansado da prova, e não tinha chegado no alvo, e ele parou antes, sem perceber. E aí alguém veio correndo atrás, um outro corredor, e ao ver, ou perceber que ele havia se enganado, poderia muito bem ter feito o quê? Simplesmente ter passado ele e ganhado a prova. Mas ele foi lá, pegou ele e começou a empurrar ele. Vai! E ele ainda sem entender nada, e ele sinalizando e empurrando, ele foi empurrando, até que ele passou ele pela linha de chegada. Mas se não fosse a integridade daquele corredor, que fica em segundo lugar para fazer justiça, aquele primeiro, se não fosse ele, se fosse quem sabe outra pessoa no lugar, teria passado ele, e ele correu a prova inteira em primeiro lugar, mas perdeu a poucos metros da linha de chegada. Já parou para pensar nisso? Isso é pecado, é errar o alvo. Você está entendendo em nome de Jesus? E a Bíblia diz que isso precisa ser deixado. Outra coisa que a Bíblia diz, além do pecado, é o embaraço. Embaraço e pecado são duas coisas distintas. Se assim não fosse, a própria Bíblia não faria distinção de um e de outro. Mas a Bíblia fala que precisamos deixar o embaraço e o pecado. E é interessante, só voltando a falar do pecado, antes de eu passar para o embaraço, é que a Bíblia diz assim, que tão de perto nos rodeia. Você precisa ir muito longe para cometer pecado? Não. O pecado, ele está sempre nos rodeando. Ele está sempre muito perto de nós. E nós vivemos uma vida em constante luta contra o pecado. E isso desde os primórdios da humanidade. Quando Caim e Abel oferecem a Deus um sacrifício, uma oferta ao Senhor, e Deus aceita do Abel, mas rejeita do Caim, e o Caim fica com isso muito bravo, muito revoltado, e Deus fala para ele, olha, se você tivesse procedido bem, haveria aceitação para você, mas você não procedeu bem. E aí Deus fala o seguinte para o Caim, ele diz assim, Caim,
O pecado jaz à porta. Amém? E aí Deus diz, você precisa dominar sobre ele. O próprio Deus está alertando Caim, dizendo assim, o pecado está muito perto de você. Ele está ali, ó, do outro lado da porta, ó, batendo. Amém? Querendo entrar. Basta você fazer o quê? Basta você abrir a porta. E foi o que Caim fez ou não? Mas Deus, o próprio Deus está aconselhando Caim e dizendo, domine sobre ele. Vença ele. Diga não para ele. Resista a ele. Por mais que ele esteja lá, ó, batendo, cabe a você estar toda hora dizendo, não, o pecado não é para mim. Isso não agrada a Deus. E assim é a nossa constante luta contra o pecado, que a Bíblia diz que tão de perto nos rodeia. E aí, volto a falar, a Bíblia fala também do embaraço. O embaraço é aquilo que não é pecado, mas que nos atrapalha, que nos impede. Como eu falava, vou usar novamente a figura da São Silvestre. Você que já assistiu a corrida, você sabe que tem lá os corredores profissionais, que você bate o olho nele e você sabe que ele é um corredor. Geralmente eles são assim, muito magros, não é assim? Geralmente, além de magros, alguns são até bastante altos, né? Mas eles são bem magrinhos, eles estão lá usando uma regata, uma bermuda assim bem larga, um tênis bem confortável, bem leve, está lá identificado com o número dele de competidor, e vem atletas de vários países, várias nacionalidades. E essas pessoas então, elas largam depois, tem uma primeira largada, e eles largam depois. A primeira largada que tem é daquela turma que não é profissional, que provavelmente não vai chegar na linha de chegada. Na verdade, que eles estão ali e nem estão preocupados com a linha de chegada, eles só estão preocupados com a linha de largada. Aí você que já assistiu a corrida sabe que aparece gente fantasiada de Batman, de Homem-Aranha, de Flash, de Mulher Maravilha, gente que está ali para brincar. Alguns não aguentam correr 1 quilômetro, quem dirá uma maratona, temos que nem 500 metros, né? Não aguenta, mas está ali e faz parte da festa, né? Já é algo conhecido, notório. Muita gente vai lá para participar, e a pessoa se inscreve na prova e vai fantasiado. Tinha um assim, por exemplo, que foi com uma televisão no ombro, né, carregando. E aí é engraçado que essas pessoas, então, na hora que dá a largada, e aí as emissoras de TV ficam filmando essa turma, aí eles estão vindo correndo assim, quando eles veem a câmera, que eles fazem, né, já diminui o passo, já fica dando tchauzinho para a câmera, já fica dançando, fazendo... Não é assim? Porque ele está ali não é para correr, ele está ali para aparecer para a câmera. Você está entendendo? Ele está ali para isso. Agora o corredor profissional, a câmera está filmando ele está preocupado com a câmera? Ele está preocupado se a mãe dele que está em casa vai assistir ele ou não? Não está preocupado com isso. Ele está focado naquilo que ele está fazendo, está focado dizendo, eu vou chegar na linha de chegada. Você está entendendo? E aí isso, né, eu estou pegando essa figura aí, porque isso nos ajuda a entender muito que é embaraço. Essas distrações que muitas vezes nós temos, que param para dar tchauzinho para a câmera. Mas aquele que está focado na linha de chegada, não está preocupado quem está vendo ele, quem não está.
Ele não está preocupado. Você está entendendo com isso? Aí, o que mais, né? Meu irmão, você já imaginou, né, alguém lá fantasiar de Batman? Primeiro com aquela roupa quente, com aquela capa. Você imagina alguém passando em primeiro lugar na prova vestido de Batman? Você imagina alguém completar a prova vestido de Batman? Não, porque tudo aquilo ali o atrapalha. Tudo aquilo ali é um embaraço. Você está entendendo? Você já imaginou alguém completar a prova com uma televisão nas costas? Não, porque aquela televisão o que é? É um embaraço, é aquilo que atrapalha ele de correr. E nós vamos identificar que na nossa vida tem muitas coisas que são embaraço, que não é pecado, que não é algo que a Bíblia condena, mas que está nos atrapalhando de correr. Às vezes é até uma amizade que a pessoa tem, que está atrapalhando ela de correr, de desenvolver, de ir para frente na vida. Às vezes é até um entretenimento. Entretenimento é algo saudável? É. O ser humano precisa de entretenimento. O grande problema é o excesso de entretenimento dessa geração. Meu irmão, eu fico assustado quando eu vejo criança que precisa estar olhando para a tela do celular o tempo todo. Tem criança que até para comer, aí o pai e a mãe põem o celular assim, ó, a criança fica ali assim, ó, aí pega o garfo e a faca, a criança abre a boca, ó, e joga lá para dentro, a criança, não é assim? Que não consegue tirar o olho dali, não consegue comer sozinho. Aí alguém diz, não, desliga isso aí para comer. Ah não, se não ligar aqui o desenho, ele não come, ela não come. Não é assim? E a gente vê de monte. Meu irmão, é um excesso de entretenimento. Tudo tem que ter alguma coisa na mão para divertir, tem que ter alguma coisa na mão para fazer e tal. Aí a pessoa às vezes fica lá, estou falando das crianças, mas às vezes adulto fica lá, perde horas em redes sociais, vendo o que o fulano comeu, vendo para onde o outro foi viajar, não é assim? Vendo o que o outro fez, vendo lá o que o outro comprou, vendo o pensamento do dia de não sei de quem. Meu irmão, coisa que não vai me edificar em nada, que não vai me ajudar em nada, que não vai produzir nada na minha vida, mas que às vezes se gasta horas naquilo. Não, pastor, eu só dou uma olhadinha assim de vez em quando. Pois é, mas aquela olhadinha, que agora foi 5 minutos, à tarde foi 10, depois no finalzinho foi mais 5, depois ali na hora do almoço foi 7, de manhã foi não sei quanto, já deu 1 hora. Aí você pergunta, irmão, você tem orado? Ô pastor, não tenho tempo para orar. E é assim, não é? Mas se a pessoa for ver, ela gasta 1 hora nas redes sociais. 1 hora assistindo um filme, assistindo uma série, não sei o quê. Isso que eu estou sendo legal, foi 1 hora, que tem gente que, né, extrapola isso aí com facilidade. Aí alguém diz, ô irmão, olha, larga esse celular. Não, mas não é pecado. Não é. Mas talvez seja um embaraço. Meu irmão, você já imaginou aquele tempo que a pessoa, ela gasta ali, se ela lesse um livro? Eu te pergunto, ela chegaria muito mais fácil, não só nos objetivos que Deus quer, e Deus tem para ela, mas até nos objetivos que ela Deus tem, sim ou não? Às vezes aquilo vai ser um embaraço. E aí a gente precisa olhar para a nossa vida, o que é que está nos atrapalhando de correr a nossa carreira. Eu não estou falando de viver uma vida bitolada. Eu não estou falando que a gente não possa se divertir, que a gente não pode ter um lazer. Nada disso, como eu falei, entretenimento é saudável, o lazer, a gente precisa do lazer, tudo isso é necessário.
O problema é o excesso dessas coisas. Amém? Que vai se tornando muitas vezes um embaraço na nossa vida. Aí a Bíblia diz, né? O último ponto: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Às vezes a gente olha assim e diz assim, mas pera lá, como é que eu vou correr com paciência? Porque na cabeça de muitos são duas coisas opostas. Porque às vezes na nossa cabeça, o que é alguém paciente? Aquela pessoa assim, tranquila, né? Aquela pessoa devagar, quase andando de ré, né? Ah, fulano tem uma paciência que chega da raiva. Mas paciência, meu irmão, não é isso. Você pegar no dicionário língua portuguesa, provavelmente você vai encontrar alguma definição, ou essa, ou alguma muito parecida com essa, que paciência é a capacidade de suportar lutas, adversidades e continuar indo em frente. E isso não me desanimar, isso não me abater, isso é paciência. É quando nada consegue fazer eu parar, eu desistir, eu desanimar. Até tem algumas traduções que em vez de paciência, traduziu como perseverança. E aí é mais fácil a gente entender até, quem sabe, por esse termo. É a capacidade de continuar correndo, independente se está frio, independente se está calor, independente se está difícil, se está fácil, se tem obstáculo, se tem pedra no caminho, o trecho que a pessoa está passando é acidentado, qualquer outra coisa. É aquela pessoa focada que ela diz, eu vou em frente. Então a Bíblia fala que nós somos dessas três coisas para correr a carreira que nos está proposta. A gente precisa de referencial na nossa vida, pessoas que a gente possa espelhar. A gente precisa deixar o pecado que faz a gente errar o alvo. A gente precisa deixar o embaraço, aquilo que nos atrapalha, aquilo que é um peso na nossa vida, aquilo que de alguma forma atrapalha a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E a gente precisa da perseverança, não desistir nunca, não desanimar nunca, continuar indo em frente, não importa o quão difícil o caminho esteja, eu vou em frente. Mas hoje em dia a gente encontra muitas pessoas que é o primeiro sinal de dificuldade, reclama, murmura, quer voltar atrás. Essa era a atitude do povo de Israel no Egito. Diante de todo o obstáculo, toda a dificuldade que eles enfrentavam ao longo do caminho, o que eles diziam? Ah, não, vamos voltar, não é assim? Melhor era a gente ser escravo no Egito. E foi essa atitude que fez eles não entrarem naquilo que Deus havia proposto para eles. Deus havia proposto daquela geração entrar em Canaã, mas aquela geração não entrou. Só entrou os de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Caleb. Mas todas aquelas pessoas que Deus havia proposto entrar, eles não entraram e morreram no deserto. Porque diante de todo o obstáculo, inclusive quando eles chegam em Canaã e mandam lá os espias, e os espias voltam com o relatório dizendo, olha, a terra é boa, mas tem inimigos lá. E o povo começa a murmurar e diz assim, vamos voltar para o Egito. Não foi isso? E por causa dessa atitude delas, elas não entraram naquilo que Deus havia proposto para eles. Meu irmão, nós precisamos ter a perseverança, o caminho está difícil ou não, se tem inimigo ou não, se tem gigante ou não, se tem cidade forte ou não, nós precisamos ter a coragem, Josué e Caleb, e dizer, Deus é conosco, eles serão nosso pão, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa nação, essas nações, melhor dizendo. E não foi o que aconteceu? Josué e Caleb viveram aquilo que Deus propôs para eles. Mas todos os demais não viveram. Se nós quisermos alcançar
a linha de chegada, a carreira que nos está proposta, aquilo que Deus tem para nós precisamos dessas três coisas. Precisamos de referencial, precisamos deixar o pecado, deixar o embaraço e precisamos da perseverança. E aí nós vamos alcançar. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.